vou ler Salmo 139, do 7 ao 12. Vamos começar? Pode. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se ao céu tu aí estás, se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas de alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me aguiará e a tua destra me sustentará. Se dizer de certo que as trevas me escuridão, então a noite será luz à roda de mim. Nem aí as trevas se escondem de ti, mas à noite. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Obrigado por abrirem as portas para mim. Eu vou orar para a gente agradecer por esse momento tão precioso que é o momento em que a gente reflete sobre a palavra de Deus. Eu sempre penso que o domingo é o dia mais especial da semana, porque é o dia onde Jesus Cristo ressuscitou. Então é por isso que a gente folga nesse dia, né? É uma herança que a gente tem de tempos antigos, em que o domingo foi constituído como um dia de descanso, apesar dos judeus descansarem no sábado, né? A gente sabe que a gente vive no sábado de Deus. O sábado de Deus são todos os dias para nós. A gente não precisa de um dia especial da semana para viver diante da presença de Deus, mas o domingo é um dia especial onde a gente se reúne com os nossos irmãos e a gente lembra da ressurreição de Cristo. Então, por isso, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar a palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai querido, Tu és o governador de todo o céu, de toda a terra, Senhor do universo. Nada está, Senhor, despercebido dos Teus olhos e dos Teus cuidados, Pai. Te louvamos e Te engrandecemos por esse dia tão especial em que a tua igreja pode se reunir, Senhor, cantar a Ti, louvar o Teu nome, Senhor, e lembrar os Teus grandes feitos. Te bendizemos pela Tua palavra, Senhor, que é a Tua voz no nosso meio, e pedimos que agora, Senhor, a Tua palavra fale com nós, fale em nossos corações, e que a gente possa guardar essa mensagem, Senhor, durante os dias da semana, Senhor, para que a gente esteja, Senhor, sempre com a Tua palavra no coração. No Teu nome, Senhor, eu oro. Amém. Amém. Então, no terceiro domingo do mês passado, a gente começou uma série em Jonas. A gente viu o capítulo 1. E para fazer uma revisão, relembrar do contexto em que o livro acontece, eu queria lembrar vocês que o ministério de Jonas ele ocorreu no século 9 a.C., entre 782 e 753, durante o reinado de Jeroboão II. Isso foi uma das questões que a gente trouxe. E Jeroboão II foi um rei próspero em Israel, apesar dele ter se desviado dos caminhos do Senhor, como outros fizeram também. E nesse período, Jonas tinha profetizado a vitória de Jeroboão II de Israel contra a Síria, não a Síria, né? Contra a Síria. E nessa vitória, os israelitas eles repatriaram uma área que havia sido perdida. Então Jonas era um profeta conhecido da nação de Israel, e é possível que ele até tinha certo prestígio por causa disso. A gente lembra também de histórias de profetas que não profetizavam o que os reis queriam escutar e eles se davam mal, né? Mas Jonas, ao contrário disso, a profecia dele se cumpriu e possivelmente ele tinha um certo prestígio da nação de Israel. E Jonas manda Deus manda Jonas ir para Nínive, que era a capital da Assíria, né? E ela ficava localizada onde hoje é o Iraque. Deus se incomodou com a maldade dos ninivitas. Digamos que os ninivitas não costumavam seguir os protocolos de guerra, né? Hoje a gente vê até no crime organizado, na guerra entre facções ali com a polícia, um certo nível de ética.
Mas no caso dos ninivitas não existia isso, por isso esse tipo de maldade incomodou a Deus e fez ele falar com Jonas, né? E falando que ele ia subverter Nínive. A palavra subverter, a tradução dele no original é a mesma palavra que Deus usou, que foi escrito em Gênesis, quando Deus ia subverter Sodoma e Gomorra. A gente comentou também que, diferente de Sodoma e Gomorra, para Nínive, Deus deu a opção de arrependimento. E Jonas já tinha passado alguma situação ruim, possivelmente, com os assírios, com os ninivitas, e tinha algum tipo de rancor, de pedra no sapato ali com essa nação, e ele não queria que essa nação fosse salva, por isso ele tentou fugir da presença de Deus, né? E Deus frustra os planos de Jonas do começo ao fim. Jonas toma a direção a Tarsis, um caminho completamente oposto ao que Deus tinha falado para Jonas, e Deus já lança um vento no mar e os marinheiros começam a perceber que aquele vento não era uma tempestade comum. Os marinheiros ficam impressionados com a atitude de Jonas em estar dormindo no fundo do navio. Chamam Jonas, intimam Jonas, falam: olha, numa situação dessa, como é que você pode estar dormindo? Eles já estavam clamando aos deuses deles e falaram: não, vamos lançar a sorte porque tem alguma coisa de errado, alguém é culpado disso aqui. E a sorte, ela cai sobre Jonas, e os marinheiros mesmo perguntam, né, a Jonas qual era a tua origem, de onde tu vens, e Jonas fala: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, que criou o mar, o céu e a terra. Eles ficam apavorados quando ele fala isso. E aí Jonas fala: olha, me joguem no mar e o mar vai se acalmar. E eles não fazem isso, tentam poupar a vida de Jonas, e a tempestade vai ficando cada vez mais severa, e eles não veem alternativa a não ser cumprir a vontade de Deus, que era que Jonas fizesse a vontade dele, né, e fosse para Nínive pregar. E os marinheiros eles pedem para o Senhor ter misericórdia deles, né? Não leva em conta a morte desse homem, porque não é culpa nossa isso. E aí eles atiram Jonas no mar e o mar se acalma, né? E quando eles veem que o mar se acalma, esses homens que eram pagãos, eles fazem votos ao Senhor e promessas, né, de que iriam servir a Deus. A gente não sabe exatamente se eles se converteram, mas mesmo nessa situação ruim, alguma coisa de boa já estava começando a acontecer, que esses homens pagãos já estavam vendo que existe um Deus que está sobre todos os outros deuses. E a gente concluiu entendendo que a gente não consegue fugir da presença de Deus, né? O apóstolo Paulo também tentou. O chamado de Jesus Cristo aos apóstolos foi irresistível também. E Deus, ele tem no controle todas as coisas, desde o mar, desde a sorte, desde nossos corações, que ele abre e fecha também. Então, foi isso que a gente viu no primeiro capítulo. Agora, entrando no capítulo 2, eu vou fazer a leitura dele para os irmãos, e a gente vai ver que esse capítulo, ele registra uma oração de Jonas. E Jonas faz essa oração quando ele está no ventre do peixe. Jonas, ele expressa nessa oração sentimentos e emoções no momento que ele passou afundando nas profundezas do mar, no Sheol, como o nosso amigo Rafa leu aqui no Salmo 139. A palavra usada no Salmo 39, Sheol, é o lugar dos mortos. É ali onde o salmista, do Salmo 139, ele descreve que a presença de Deus está lá no Sheol também, no lugar dos mortos. E aqui também, Jonas, ele descreve que lá no mais profundo abismo, onde a gente não imagina que a presença de Deus está, o Senhor, ele está lá também. Não existe 1 centímetro quadrado de todo o universo que a presença de Deus não ocupe. E ali, nesse momento, Jonas põe o seu coração para fora e ele começa a expressar uma série de emoções que fazem a gente se identificar com ele, porque Jonas de fato era um crente, apesar de ele estar agindo contra Deus,
ele também demonstra arrependimento, e muitas vezes a gente vê isso na nossa vida também. Então, essa forma de escrever o capítulo 2, ela é diferente de todos os outros capítulos, mas ela é muito parecida com os Salmos. E esses são os Salmos de livramento. São característicos de lamentações, expressões de sentimentos, em que o salmista se coloca diante de Deus e ele vê uma redenção. Então, era comum entre o povo judeu eles usarem esse tipo de linguagem. Por isso não é estranho a gente ver o capítulo 2 sendo descontextualizado dos outros 3 capítulos, né, que são 4, mas ele está em consonância com os Salmos. E uma coisa que eu queria incentivar os irmãos também é a lerem os Salmos, lerem esse capítulo, refletirem sobre ele e também tentar fazer isso. Escrever uma oração como Jonas escreveu. Eu costumo fazer isso, não faço todo dia, mas em algumas vezes nos meus devocionais eu escrevo uma oração. E é legal, depois de um tempo, você voltar naquela oração e ler essa oração e ver como o Senhor trabalha no seu coração, como Ele tem trabalhado e como você está hoje, daquele momento que você escreveu aquela oração. Existe um livro muito bonito que chama... deixa eu lembrar, me fugiu agora. Amor, desculpa, eu pedi ajuda para a esposa. Livro das Orações. O Vale da Visão. É um livro de orações puritanas, reformadas, muito bonito. Então, não é só uma prática do povo de Israel, mas o povo cristão também, ao longo dos anos, ele escreve suas orações. Eu acho que vale a pena a gente depois se emocionar olhando essas orações. Elas ficam muito bonitas porque quando a gente tem um pouquinho mais de tempo para pensar no que vai orar, acaba saindo alguma coisa muito bonita, como a gente vê também aqui no capítulo 2 do livro de Jonas. E orar os salmos, eles também alinham as nossas petições com o coração de Deus. Então, uma oração que ela é baseada nos salmos, uma oração que você vê que uma pessoa se debruçou sobre esses livros tão preciosos, ela fica também alinhada ao coração de Deus. A gente vê versículos na Bíblia que falam sobre a gente pedir o que está no coração de Deus, né? Ou sobre quando a gente não sabe o que pedir a Deus. Eu acredito que quando a gente está orando aos Salmos, olhando capítulos como esse de Jonas, a gente acaba tendo o coração mais próximo de Deus e a nossa oração se torna agradável a Ele. Então, Jonas capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Com certeza, Jonas sabia que o grande peixe foi providenciado pelo Senhor. Naquele momento, ele já tinha experienciado momentos antes todo o controle que Deus estava tendo da situação. E aqui, quando ele fala
na minha angústia clamei ao Senhor, não é mais porque ele está no mar, ele está no ventre do peixe, mas ele ainda está em maus lençóis com o Senhor. Então, eu entendo que a angústia de Jonas seja por causa de uma situação dele diante de Deus, que ela não está boa. Ele forçou até ao último momento uma rebeldia, uma desobediência ao Senhor. Mas o Senhor, ele não resiste a um coração arrependido, como a gente vê no Salmo 51. Jonas estava angustiado, mas ele clama ao Senhor e o Senhor responde, né? Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. No Salmo 51, no versículo 17, o salmista ele diz: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Então, nesse momento, a gente vê que Jonas começou realmente a se arrepender. Ele começou a olhar as suas atitudes e elevar a voz dele ao Senhor. E aí, no versículo 3, ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Sou manezinho, cresci aqui, estou surfando nas praias aqui de Florianópolis. Já peguei algumas ondas grandes aí, uns mares de ressaca, e é uma coisa realmente angustiante quando você toma uma vaca, né? Você pega aquela onda e aquelas ondas passam por cima de você, te atropelando. Realmente você não sabe para onde é para cima, onde que está para baixo, e é uma situação muito ruim. Então, Jonas está descrevendo aqui essa ação do mar passar sobre nós como se ele estivesse nos amassando, né? Foi isso que ele sentiu. Mas Jonas aqui, ele é o próprio responsável por essa situação onde ele está agora. Essa situação ruim, desagradável, uma sensação de desligamento de um relacionamento com Deus, que levou ele a chegar nessa situação. Um cristão que faz parte da Igreja de Cristo, ele tem a responsabilidade de andar em santidade, porque senão consequências vão acontecer. Ali Jonas, ele levou o pecado dele até as últimas consequências, e ele colocou outras vidas em risco, né? Então aqui eu vejo que nós, como quando estamos no barco de Deus, uma tripulação que, digamos assim, seja a igreja, a gente tem uma responsabilidade também em caminhar em santidade, porque as coisas que a gente faz, os pecados, as nossas atitudes, elas refletem dentro da igreja também. E por que Deus não impediu Jonas de chegar até esse momento de angústia? Ali é o clímax daquele momento de rebeldia, Jonas sofrendo todas as consequências, uma dolorosa sensação que ele põe para fora no coração dele. E por que quando Jonas começou a descer para Jope, que ia pegar o barco, Deus já não mandou lá ele falar e andar para o outro lado? É porque Deus, ele é longânimo com nós, mesmo em momentos que a gente está com uma rebeldia nítida, muitas vezes precipitada diante de Deus, né? Premeditada, desculpa. Deus, ele é longânimo. E Deus afrouxou um pouquinho as rédeas de Jonas e disse: não, vai até onde vamos ver até onde você vai parar. E eu vejo isso também no em Romanos, no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo escreve que ele entregou tais homens às suas concupiscências, aos seus pecados. Então, muitas vezes, o castigo de Deus, a disciplina de Deus já começa em deixar que a gente faça a nossa própria vontade. Esse é o maior risco, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que Jonas, ele fica com medo de perder o Espírito de Deus, né? Enquanto o Espírito de Deus estiver conosco, a mão dele vai estar nos refreando de ir até o fundo do poço, como a gente pode chegar. Mas Deus deixou Jonas ir um pouquinho além, foi até os fundos dos oceanos, até o Sheol, que é o lugar dos mortos, para entender quem realmente Deus é.
mas a gente não precisa agir assim. Temos a palavra do Senhor hoje aqui e a gente pode aprender com a palavra de Deus, não sendo rebeldes, né? E uma coisa que é interessante nesse versículo 3, Jonas não culpa Deus pela situação que ele está. Ele sabe, ele tem consciência de que o que levou a ele a esse ponto deplorável são as próprias atitudes dele. Mas o que é engraçado também é que Jonas não culpa Deus pelas suas atitudes. Isso é a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, mas Deus culpa Deus por ter salvado os ninivitas. Então o coração de Jonas estava um pouco bagunçado, né? Eu sabia que tu ia salvar esse povo se ele se arrependesse. Jonas fala isso no capítulo 4, né? Mas aqui as consequências do pecado são nitidamente assumidas por Jonas. Versículo 4. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Salmo 51 também, citando aqui o versículo 11, eu vou abrir aqui. Está aqui. Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi, após ele ter sido advertido pelo profeta de que ele tinha cometido um pecado grave com Betseba. E aí o coração do salmista vai a uma tristeza profunda, muito parecida com a que Jonas está sentindo, e o salmista também clama para Deus: não retires de mim o teu Santo Espírito. E isso é uma coisa que tem que atemorizar os nossos corações, é uma coisa que deve estar nas nossas orações quando a gente tem a verdadeira consciência de qual é o nosso lugar diante de Deus. Somos todos pecadores, merecedores da ira de Deus, e numa situação de desespero, quando a gente realmente encontra a verdade sobre quem nós somos, esse medo, ele deve ocupar os nossos corações, pedindo a Deus que não retire de nós o teu Espírito. E tanto o salmista como o Jonas, eles passaram por uma situação muito parecida. Eu estou bem convencido de que Jonas, ele tinha o hábito de ler os salmos, né? Por motivo da forma como ele escreve. E aí, quando a gente chega nessa situação em que a gente fica com medo de perder o Espírito de Deus, eu lembro também do capítulo 12 de Hebreus, que fala sobre a disciplina, que Deus disciplina o filho que ama. Mas vamos ler o versículo 11 de Hebreus. Eu vou abrir aqui. Hebreus 12, versículo 11. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos frutos de justiça. Tanto o Jonas aqui nessa situação, a gente vê os frutos de justiça da disciplina de Deus no evangelismo dele mais para frente, com os ninivitas, né? Mas a disciplina no momento ela é amarga, a gente não entende, a gente passa por um momento de tristeza, parece que o Espírito de Deus se afastou de nós, como a gente vê aqui na sensação em Jonas também. E é uma coisa perigosa a gente flertar com o pecado, como, por exemplo, um pouco mais para frente, no versículo 16 e 17, no próprio capítulo que a gente está, o autor de Hebreus, ele fala: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, depois de ele ter pecado, né, feito essa atitude abominável aí, pois sabeis também que, posteriormente,
querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Apesar de Deus ser longânimo, é bom que a gente não estique a corda muito, né? Porque, como a gente pode ver aqui, Esaú, apesar dele ter se entristecido demais com as coisas que ele tinha feito, não foi achado lugar de arrependimento para Esaú. Então, esse medo, esse temor que a gente tem que ver aqui, onde é mostrado no Salmo 51 e também no clamor de Jonas, no versículo 4, lançado estou diante dos teus olhos. Esse lançado estou é como se Deus não quer mais saber de mim, é a sensação que ele está tendo, né? Tornarei porventura ver o teu santo templo. Nos seus últimos momentos de vida, quando Jonas ainda pensava que ele ia morrer, o último desejo dele era ver o santo templo de Deus. O que a gente pode entender também para nós como se fosse a igreja de Deus. No momento que a gente tiver nos nossos últimos respiros de vida, será que será esse o sentimento que a gente vai ter em nossos corações, em que a gente valorizou a igreja de Deus, que a gente viveu um pouco do céu aqui, um pouco do reino de Deus dentro da igreja? E eu acredito que realmente que nós somos súditos do Senhor aqui na terra através da igreja dele. A igreja é o reino dele. E esse sentimento de Jonas é muito bonito, onde ele quer ter uma esperança de escapar da morte para um dia ele estar lá no santo templo de Deus adorando e servindo o Senhor novamente. Não existe coisa mais bonita do que essa, do que a gente estar unido aqui louvando ao Senhor. Se isso aqui não é o objetivo e o propósito da nossa vida, estar unido como igreja, como servos e nação de Deus aqui, embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra, eu acho que a nossa fé não está fazendo muito sentido se a gente não entende o papel da igreja nas nossas vidas. Então eu acho muito bonito essa demonstração de Jonas pensando que iria morrer e num último momento ele ainda quer ver o santo templo de Deus. Versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. 6: desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Aqui a gente vê Jonas no mais profundo abismo, as águas cercando a alma dele, sem saída, e ele realmente sentindo aqui que ele estava no Sheol, como a gente viu no Salmo 139 também. Eu vou ler aqui o Salmo 139 de novo, só esse trechinho. Que Jonas está experimentando o mais profundo abismo, mas mesmo assim a gente vê que lá no mais profundo abismo o Senhor escuta a oração dele, como diz o salmista: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, quando a gente estiver num momento escuro e tenebroso da nossa vida, quando a gente estiver naquela lama de pecado, naquela lama de desânimo, depressão, tristezas, frustrações da vida, até ali a mão do Senhor vai nos guiar. Porque ele fala aqui, Jonas fala que, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, como se ele tivesse, através do arrependimento, recuperando a vida, o fôlego que ele tinha. Ó Senhor meu e Deus meu. Apesar de merecer a morte e o castigo que estava passando, o Senhor deu uma nova chance a Jonas, e o Senhor sempre nos dá uma nova chance também. Como eu já mencionei, o Senhor ele não resiste a um coração arrependido.
E Jonas fala no versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Nossas orações não subirão ao Senhor a não ser que demonstremos arrependimento diário e verdadeiro. É comum muitas vezes a gente orar aquela oração insípida, em que a gente só está cumprindo um protocolo, mas aqui Jonas ele coloca o coração dele na oração, o arrependimento dele em lágrimas. Provavelmente ele busca o Senhor e ele consegue encontrar o favor do Senhor. E uma coisa que pode ser um alerta é que a vida que levamos, as atitudes que temos nos nossos dia a dias, realmente elas podem impedir as nossas orações de chegar a Deus. Uma vida, como o apóstolo Tiago fala, foi o irmão do Senhor que escreveu o Tiago, né? O irmão do Senhor escreveu na epístola, ele fala que o homem de ânimo dobre, aquele homem que ele vai no espelho e depois ele já esquece qual que é a face dele, não é bom que a gente viva assim, porque realmente as nossas orações elas podem ser impedidas, como também a gente vê na epístola de Pedro, de 3 a 7, onde Pedro dá uma série de instruções para o relacionamento entre homem e mulher, de família, mas ele fala especialmente aos homens para cuidarem das esposas, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, se esse tipo de atitude, de relação entre homem e esposa, ele pode impedir a sua oração de chegar até Deus, outras coisas também podem. Eu não acredito que se limite a isso, por isso eu quero frisar de que as nossas orações elas devem ser recheadas de arrependimento e que o nosso coração ele deve clamar a Deus todo dia por arrependimento, de manhã até a noite. Senhor, me dá humildade suficiente para eu poder me arrepender todos os dias diante da Tua face. Porque o momento que a gente se torna orgulhoso, o momento que a gente se torna soberbo, a nossa oração ela não vai chegar até o Senhor. E Jonas ele começa, a partir do versículo 8, ele começa a mostrar algumas coisas que ele entendeu após todo esse sofrimento. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. A idolatria era o principal pecado que fazia o povo de Israel se desviar dos caminhos do Senhor. Mas, se a gente achar que a gente é diferente do povo de Israel, nós vamos estar sendo hipócritas. E se a gente achar que a gente merece mais a salvação do Senhor do que outros, que somos melhores do que outros, ou como era comum entre o povo de Israel, Israel era a nação do Senhor, era o povo que Deus tinha chamado, o povo da aliança. Todas as profecias, todos os pactos vieram através de Israel, tanto antes no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A gente vê uma soberba no coração desse povo, achando que só por eles serem uma nação de Deus, eles seriam todos salvos. Sou israelita, estou salvo. Estou na igreja, estou salvo. Não é assim. Não é assim. E todos nós somos pecadores iguais, iguais aos israelitas naquela época, ou iguais um mendigo, uma pessoa que está na rua. Somos diante de Deus, não temos nenhuma diferença deles. Então a gente não pode achar que a gente é diferente daqueles idólatras, como Jonas está comentando aqui. E muitas vezes hoje muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, sendo ateus práticos, não buscam a Deus durante o dia, não buscam a Deus durante o seu cotidiano, e esquecem, né, do Senhor. E a gente fica tão envolvido com o entretenimento, com as coisas desse mundo, que eu não vejo muita dificuldade para estar em pé de igualdade com os idólatras que Jonas comenta aqui. Porque o que esses idólatras eles acabam fazendo? As ilusões do mundo acabam fazendo com que eles abandonem aqueles que é misericordioso. Então, como os israelitas abandonaram aquele que era misericordioso, esse era o contexto do povo de Israel na época. Aqui hoje em dia a gente também pode fazer isso facilmente. Facilmente no nosso dia a dia a gente pode abandonar aquele que é misericordioso. E o nosso Senhor ser misericordioso já é uma coisa muito positiva para nós, é uma bênção.
né? A misericórdia de Deus não entrega a nós o que nós merecemos. Então, não vamos agir como esses idólatras, né? Ou como as pessoas que vivem todos os dias como se Deus não existisse. Mas depois de uma disciplina, depois de Jonas ver a mão de Deus agindo e pesando sobre a vida dele, ele fala: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Após uma disciplina, uma boa corrigida dessas, o comum, como a gente viu ali em Hebreus, é que a gente fique desanimado. Num primeiro momento, a disciplina ela parece que ela é para o mal, para te fazer, te derrubar, te deixar triste. Mas quando você entende que a disciplina do Senhor ela vem para te corrigir, te mudar o teu caminho, e a misericórdia do Senhor te alcançar, te dá desejo do que? De oferecer um sacrifício. Jonas queria agradar a Deus, apesar de ter sido amassado. Ele falou assim: quando eu sair daqui, eu vou voltar lá no templo do Senhor e vou oferecer um sacrifício para Ele. E nós também, no nosso dia a dia, deve ser isso que move os nossos corações, uma disciplina, uma correção. Muitas vezes um desânimo nosso com o pecado não deve nos derrubar e achar que a gente não deve mais buscar a Deus. Essa é uma ilusão que Satanás, que o inimigo, ele quer botar nos nossos corações, mas que quando a gente entende o amor que Deus está demonstrando para a gente através de uma correção, a gente pode ter esse desejo: olha, eu vou levantar e agora eu vou para a igreja, vou fazer uma oferta ao Senhor, vou me envolver, ações de graças, né? Como que são ações de graças que o apóstolo Paulo fala em Efésios? Olha, vocês praticavam tudo isso em Efésios 4, né? Idolatria, prostituição, era bebida de todos os pecados de forma desenfreada, mas vocês vão agora agir com ações de graça. Ações de graças é o que? Fazer a vontade de Deus, ter os corações gratos, né? Então, após essa mudança de vida, a gente deve ter os corações gratos, agir com atitude de gratidão. E Jonas começa a entender aqui, ele fala: ao Senhor pertence a salvação. Ele não é Jonas que vai dizer quem vai ser salvo ou não. É o Senhor que diz, não somos nós que escolhemos. Nas palavras de Jesus Cristo, ele falou: ide, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somos nós que escolhemos quem vai ser salvo, mas é o nosso dever viver como cristãos que vão redimir a cultura. O que eu quero dizer por redimir a cultura? Que a nossa forma de viver, a nossa forma de se relacionar, ela constrange o mundo. Nós somos a luz de Deus aqui na Terra. Então, através das nossas vidas, nós vamos jogar luz no mundo, luz nas trevas, e as trevas elas ficarão constrangidas, como diz em João, no capítulo 3, né, que a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a gente vê que quando a gente lança luz nas trevas, a gente mostra ao mundo o seu pecado e a gente dá a oportunidade das pessoas se arrependerem e conhecerem o nosso Deus maravilhoso. E depois, por fim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas causou uma indigestão no peixe. E o peixe vomitou a Jonas, não cuspiu, ele vomitou mesmo, não emergiu e colocou ele na praia de uma forma amistosa, né? E Jonas, voltando para o começo de onde ele tinha saído, provavelmente ele voltou para o porto de Jope, onde ele tinha partido, e Nínive está bem longe ainda, né? Muitas vezes a gente pensa que Jonas foi vomitado pelo peixe em Nínive, na praia de Nínive ele já sai pregando. Essa é a sensação que eu tinha quando eu estava na escola bíblica. Mas não, se você for ver, o peixe não teria como dar a volta toda e jogar ele lá em Nínive, né? Jonas teve que voltar uma caminhada longa de 800 quilômetros, provavelmente, para pregar aos ninivitas. Então, para finalizar, irmãos,
A gente vê 3 momentos até agora nesses 2 capítulos, onde a gente vê a disciplina de Deus, a gente vê arrependimento também e a gente vê salvação. E o processo de mudar de caminho, ele sempre vai ser doloroso, porque nós somos teimosos, nosso coração ele é rebelde contra Deus, a não ser que Jesus Cristo faça uma obra nos nossos corações. E se render ao Senhor muitas vezes não é fácil. Vocês mesmos já devem ter experienciado ou vivenciado uma pessoa perto de vocês, da família de vocês, que passou por um momento de conversão traumático. Nunca é fácil. Admitir que Deus é Deus, admitir que a Bíblia está certa, que ela é o livro sagrado, que ele é o livro da voz de Deus para nós, não é fácil. Eu tiro por experiência a minha mãe. Ela era socióloga, foi socióloga formada na UFSC, espírita, e momentos de conversão dela, eu lembro de uma nuvem escura em nossa casa. Foi um momento tenebroso na vida dela, em que ela teve que refutar tudo que ela entendia por certo e começar a aprender tudo de novo. Foi como se ela tivesse sido vomitada por um peixe na beira da praia e agora ela tem que começar toda aquela trilha de novo. A gente lembra também do apóstolo Paulo, que ele estava com carta de autorização para ir prender nossos irmãos da época, né, em Damasco, e o Senhor aparece para ele e de forma esplendorosa, o Senhor fala para Paulo que ele vai servir ele agora. É uma ruptura de um estilo de vida, de um entendimento das coisas que estavam solidificadas na mente de Paulo, e agora tudo ele teria que jogar fora, como ele mesmo disse, que tudo que ele tinha aprendido até então ele não podia aproveitar nada, né? E imagina Paulo naquele momento onde ele ficou 3 dias em jejum. 3 dias de jejum é difícil, hein? Já fiz imagina 3. Bem complicado, cego ainda, todo aquele turbilhão de sentimentos dentro do coração do apóstolo Paulo, e um remorso enorme por ter consentido com a prisão de vários irmãos, e até mesmo com a morte de Estevão. É nesse momento que a gente vê uma nuvem preta, turva de Deus em volta de nós, e o processo de conversão, de a gente se religar a Deus, ele é sempre bem traumático. E se a nossa luta contra o pecado ela não está sendo assim, dolorosa e ferrenha, tem alguma coisa de errado. Porque todos os grandes heróis da fé que a gente vê aqui na Bíblia, os apóstolos de Jesus Cristo, todos eles passaram por grandes momentos de dificuldade. A gente vê no livro do Peregrino também, um momento em que o cristão e o esperançoso, eles saem das montanhas aprazíveis, e eles tinham algumas recomendações dos pastores lá das montanhas, que era para eles não caírem no conto do adulador, mas eles acabam se iludindo com o mundo e se desviam do caminho. E depois de eles terem se desviado do caminho, um ser que eles não sabem explicar, no autor ali, John Bunyan, não explica quem que é, mas muito provavelmente é o anjo do Senhor, vem ali e fala: olha, como é que vocês se perderam, que vocês estão aqui nesse caminho? E eles falam assim: olha, a gente acabou não lendo o manual, né? O manual que os pastores deu pra gente esqueceu de ler. E aí esse ser misterioso, esse anjo, fala assim: ó, deita aí no chão que agora vocês vão tomar umas chibatadas. E o autor do livro, ele deixa uma referência ali em Apocalipse 3:19, que fala: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, o arrependimento, ele também, você ser fustigado com a vara, digamos assim, como foi aqui o caso do cristão e do esperançoso, também tem um propósito de produzir o arrependimento dos nossos corações. E assim como Jonas mudou, precisamos deixar nosso velho homem também no fundo do mar. Nosso batismo, ele marcou em nossas vidas um lavar dos nossos pecados, e a gente deixa no fundo do oceano de Deus os nossos pecados, e a gente começa uma nova trajetória nas vidas. Então, a salvação, ela está aberta para nós, estava aberta para Jonas, o arrependimento. Deus, ele foi misericordioso,
em aceitar a oração de Jonas, ouvir o pedido dele, e ele também é conosco. E eu penso que nós temos que ter corações gratos e pela salvação que Deus alcança a todas as nações. Diferente dos idólatras que a gente viu aqui, que abandonam a misericórdia, com corações gratos a gente pode caminhar com o Senhor, voltar à superfície após um momento de tristeza, de desvio da presença do Senhor, e para pregar para as nações que a mesma salvação que nos alcança, o mesmo arrependimento que está disponível para nós, é o arrependimento que a gente pode anunciar e espalhar o Evangelho pelas nossas bocas e pelas nossas vidas. Então, irmãos, eu queria encerrar dizendo que o arrependimento e a salvação que vem do Senhor, como a gente vê aqui em todo esse capítulo, que produziu uma oração tão bonita no coração do escritor aqui de Jonas, e ele percebendo que a salvação vem do Senhor, me leva a entender que através das nossas vidas a gente tem que proclamar o Evangelho de Deus, tanto com a nossa boca quanto com as nossas atitudes, e não fazer distinção entre as nações, entre as pessoas, nos cuidando para não estarmos conformados com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, mas sempre atentos à nossa missão como igreja, que é anunciar o Evangelho de Deus, anunciar a salvação a quem quer que seja. Obrigado. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelo que foi escrito aqui no capítulo 2 do livro de Jonas. Te agradecemos pela forma como o autor ele coloca seu coração nessas linhas, Senhor, nos mostrando tanta coisa. Trabalha nos nossos corações, Pai, para que a gente possa estar atento, Senhor, às nossas atitudes diante de Ti, para que a gente não precise chegar, Senhor, ao fundo do poço, ao fundo do abismo, Senhor, e que a gente possa experimentar, Senhor, a Tua presença, Senhor, de forma diferente, Pai, analisando, estudando a Tua palavra, Senhor, chegando mais perto de Ti, tendo comunhão entre os santos, Pai, e entendendo que a salvação pertence ao Senhor, não fizemos nada que merecêssemos para receber a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. Queremos compartilhar isso tudo, Senhor, que tens feito por nós, a Tua bondade, Senhor, com as pessoas que estão aos nossos redores, nossos amigos, vizinhos, Senhor, e o mundo inteiro. Tu és bendito, Deus, te agradeço por esse momento, por essa igreja, Senhor, e pelos irmãos de Cristo. No Teu nome santo que eu oro. Amém. 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 Amém.